Nós hoje viemos à Biblioteca Municipal de Orem e viemos ter com a Olga Silva. A Olga, eu não sei se agora é escritora e viemos falar com ela nesta qualidade, mas penso que até agora ela não tinha escrito nenhum livro, pois não, Olga? Não, até agora não. Até agora não. Bom, a Olga é que vai contar a história, não sou eu, mas ela esteve em Orem para apresentar o livro Acredito, Diogo, um dia perceber porquê. Oh, Olga, este é um assunto muito difícil de falar, digo-lhe já. É difícil falar para si, também é muito difícil para mim falar consigo, mas nós vamos falar as duas. E então, só para poder ajudar alguém que esteja do outro lado e que nos possa ouvir. O Diogo era seu filho? Não, o Diogo é seu filho. É, o Diogo é meu filho, é o meu único filho e tinha 11 anos na altura que tudo aconteceu. Há 6 anos atrás? Há 6 anos atrás, sim. Oh, Olga, podemos saber um bocadinho, porque ao fim e ao cabo é esta a história que conta no livro, não é? O que é que aconteceu ao Diogo? Sim, a história é a luta que o Diogo travou contra uma doença que a essa idade, aos 11 anos, o apanhou de surpresa. Ele não teve, anteriormente, não tinha tido queixa nenhuma e ele só se queixou de uma dor localizada um dia e a partir desse dia ele ficou internado logo. Ficou internado em hospital, passou por vários hospitais, o Correio Cabral, Dona Estefânia, IPO, ele passou por vários, até que foi diagnosticado com um tumor raro e agressivo no fígado. Com 11 anos? Com 11 anos, o que é um... Para já a sua vida mudou logo ali? Logo. Para já, desde que me mandaram para o IPO, foi logo caiu logo tudo o porquê de ir para o IPO. E depois a partir daí foi sempre aquele sofrimento, porque todos os dias não havia a certeza do que era, teve ali 2 meses naquele impasse, mas também não acontecia mais nada, não havia evolução, era sempre pelo pior e foi. Oh, Olga, um cancro assim agressivo, foram quantos meses? Porque eu acho que nem chegou a ser 1 ano, pois não? Foi 4 meses. Da primeira dor até ele partir foram 4 meses. Posso perguntar como é que vocês viveram estes 4 meses? Eu não sei se lá dentro do hospital era terrível ver o sofrimento dele e pensar porque é que não a mim e tem que estar a ele, que ele era tão novo. Foi terrível ver o sofrimento dele e não poder ajudar. Aí ainda foi pior. A incapacidade que eu sentia como mãe de o ajudar. E depois ver também naquele mundo tanta criança com estes problemas que eu não imaginava, desde bebés a maiores, foi demasiado difícil ver aquilo tudo, aquela realidade. É muito duro, Olga, não é? Muito duro. Sim. E quando se passa, eu digo sempre isto, estas coisas só acontecem aos outros. O problema é que todos nós somos os outros. É verdade. A gente pensa dar tudo por adquirido e nunca pensamos que nos pode bater à porta. E depois quando nos bate à porta a gente nem pensa que é real. Estamos ali naqueles dias que a gente acha que é mentira, que isto não é real, não pode ser verdade. E é difícil lidar com as emoções e com isto tudo que a gente sente e vive e vê, é muito difícil. A Olga, o Diogo é filho único e o seu marido esteve sempre a acompanhá-la? Sim, esteve sempre no hospital também. A partir das 11 horas só podia ficar um. Era quase sempre eu que ficava e ele fazia o caminho de Lisboa a Tomar todos os dias, para cima e para baixo, para estar connosco. A Olga deixou de trabalhar nessa altura, claro. Sim, fiquei de baixa, fiquei esses 4 meses sempre, as 24 horas ao pé do Diogo, sim. É uma coisa que a reconforta também. Por um lado sim, porque eu não conseguia estar longe dele e aquilo era, aqueles momentos de estar ali agarrada a ele apesar de tudo, era dar-lhe aquela sensação de conforto e de amor e se não fosse assim então eu acho que não aguentava mesmo. Acredito. Oh, Olga, como é que era o Diogo até esses 11 anos? Ele era uma criança linda, não, era muito doce, ele estava sempre agarrado a mim, aos beijos, aos abraços, tudo. E pronto, e depois tinha muitos amigos, era fácil de fazer amigos, ele era dado com toda a gente e então no mundo do futebol aquilo ele era guarda-redes, não é? Era guarda-redes, e então nesse mundo ele era, com o estilinho dele e com aquilo tudo, ele era muito, não, ele era dado e era muito querido para toda a gente. Como é que o Diogo recebeu essa notícia?
Eu não sei. Eu acho que ele nem sequer sabia a gravidade. Eu acho que ele se apercebeu. Ele percebeu que ele chorava para ele, mas ao pé da gente ele nunca mostrou essa dor. Só uma vez é que teve um episódio já de desespero, e aí sim, eu vi porque ele estava a perceber que ele disse, era noite, eu posso partilhar, era de noite, e a enfermeira já não conseguia dar mais medicação, ele já estava com a máquina da morfina, a carregar no botão de minuto a minuto. E ele disse... O Diogo sofreu muito fisicamente também. Sim, aqueles 2 meses primeiros, 2 meses e meio quase, ele esteve sempre acordado, com a máquina da morfina, a fazer aqueles taques, exames todos. Ele sentiu aquilo tudo na pele, os catéteres, ele teve 2 cirurgias antes daquela enorme cirurgia que ele teve. E ele sofreu aquilo tudo sozinho. Estava-me a contar nessa noite. Nessa noite... Que ele viu mesmo aquele desespero dele. Ele estava comigo e com a enfermeira disse que não lhe conseguia dar mais medicação, e ele disse: mãe, então telefona ao pai porque eu já não vou ver mais, eu quero morrer porque eu já não aguento mais. Foi aí que eu percebi que ele sabia, eu acho que ele sabia que ia partir, que ele depois desse dia, quando o pai veio, ele fez-lhe um vídeo, que eu até falo no livro, ele fez-lhe um vídeo a dizer isso mesmo ao pai, que ele era o melhor, que ele era fantástico e que esperava por ele, mas que ele que viesse, porque podia não ter tempo de o ver mais. Mas ainda não foi nessa altura? Não foi nessa altura. Ele depois ainda fez a cirurgia, passado talvez... Cirurgia que ele fez de transplante? Não, foi mesmo para remover parte do tumor. Eles tiraram 1 quilo de tumor e aquilo, a barriga dele crescia mais e mais, era horrível ver, porque todos os dias a gente via a barriga dele crescer muito, e ele chegou a um ponto que já nem conseguia fazer xixi porque os órgãos já estavam tão comprimidos lá dentro, e depois foram começando a parar. Olga, foi um processo que foi muito longo em termos de sofrimento, mas foi muito curto. É um contrassenso muito grande. Foi muito pouco tempo, mas ao mesmo tempo uma eternidade. Teve consciência daquilo que ia acontecer? Não, assim no princípio não, só quando eu fui para o Correio Cabral é que o médico, que era especialista mesmo do fígado, ele é que me chamou à parte depois de ter os exames e disse: a mãe sabe o que é que se está a passar? E eu disse-lhe: não, eu não sei, ainda ninguém me disse o que é que afinal o Diogo tem. E ele depois olhou para mim assim com um ar muito estranho, e ele disse: não sabe o que é que se está a passar. E só aí é que ele me disse que era um tumor e que ele ia ao bloco só por descargo de consciência, porque não davam certezas dele sair de lá com vida. Qualquer das formas, não foi isso que a fez fazer não foi isso que a fez estar preparada para o desfecho final? Não, aliás, não. E depois dele sair do bloco com vida, eu pensava sempre que ele ia reerguer-se e conseguir. A minha esperança foi até ao final, sim. Só quando os enfermeiros, naquele dia, que a saturação começou a descer, eu ainda pensava que voltaria atrás, mas não. Eu até no livro, naquela tarde dessa noite, desse dia 10, nessa tarde eu estava tão inquieta que alguma coisa me fez ir à capela da Dona Estefânia e não sei porquê, eu disse-lhe: faça-se a vontade de Deus, que não seja eu que esteja a aprender, porque o que quer cá tem que ser por amor, e se for essa a vontade de Deus, que se faça. E realmente às 3 da manhã isso aconteceu. Por isso é que eu digo que parece que estava à espera que eu o entregasse. E aconteceu. Estava a aprendê-lo, não é? Eu acho que sim. E ao sofrimento. Olga, fala muito de amor. Sim. Durante a apresentação do livro, fala muito de amor. Fala que o Diogo é o amor da sua vida, que foi quem a ensinou a amar. E diz-se muito grata. Se numa situação destas o maior sentimento que nós temos logo é a revolta, não é? E porquê? E o livro diz que acredito, Diogo, um dia perceber porquê, mas não foi a revolta que a fez estar aqui hoje? Não, porque realmente já dentro do hospital eu tinha momentos em que dizia: eu devia estar a subir paredes com o desespero,
E não, eu naquele momento às vezes eu sentia uma paz que eu não sabia explicar. E depois com o estar sozinha em casa, depois eu só dizia, só pode ser Deus, porque não é normal eu sentir esta paz, entre aspas, quando eu devia estar a sofrer. E foi lá dentro que eu comecei a ver tudo tão diferente. E o facto de ir à capela, aquela força que me levou a entregar, eu acho que alguma coisa divina. E se o fez isso nesse dia, o Diogo? Aconteceu nesse dia. Isso é que é tudo muito estranho. São esses sinais que me... Foram esses que lhe deram força acreditar. para suportar a dor? Faziam acreditar que Deus estava ali e que se tinha que ser assim por algum motivo era. E o que é que lhe passou pela cabeça na altura, quando isso acontece? Quando esses momentos, não sei, antigamente, antes eu não via dessa maneira. No hospital eu comecei, porque eu já era cristã e já acreditava, mas aquelas sensações que eu tinha dentro do hospital foi uma coisa indescritível e eu acredito mesmo que haja alguma coisa para além disto. E sentiu que ele estava em paz? Sim. Sim. Este livro, depois eu ouvia falar aqui do luto, que o luto não tem tempo, é diferente de pessoa para pessoa. Eu ouvia aqui falar, inclusivamente, deixou de trabalhar durante estes 4 meses e depois, pela lei, ao fim de 5 dias, tinha que estar pronta, feliz e contente e sorridente para voltar ao trabalho. Ao trabalho, é verdade. Por acaso tive sorte que o meu patrão deu-me depois até ao final do mês de dezembro, como era Natal, eram épocas difíceis, ele deixou-me ficar em casa, mas que era difícil eu tentar voltar. Isto não é real, a gente nem está ainda cientes do que nos aconteceu, quanto mais ter capacidade para voltar. Mas que é verdade que eu depois, quando voltei, eu não demonstrei aos meus clientes que eu era de venda ao público numa sapataria e é verdade que eu não estava lá para mostrar isso ao cliente. Eu conseguia resguardar também uma parte de mim, apesar de cada vez que eu acabava de atender tinha que ir destilar a minha dor para a casa de banho. Era difícil, muito difícil. Os primeiros tempos foi terrível. Terrível. Quando se tem que viver assim depois uma vida, aqueles tempos seguintes, com um disfarce, porque ninguém tem que acolher as dores do outro, não é? Às vezes é um bocadinho retardar o sentimento ou o luto, eu não sei. Sim. Sim, porque nessa altura eu até precisava de falar e com os clientes eu não podia, porque eu sabia que não podia, e depois com a minha família também era difícil, porque eles sofriam com o meu sofrimento e eu também não queria fazer isso. E então eu guardei tudo para mim, metendo capa por cima de capa. Eu ouvia dizer aqui que tinha que viver para os que estavam cá, para os que ficaram consigo e não os levar consigo ao fundo. Quem é que tinha aqui assim mais perto de si? Era o meu marido, a minha mãe e os meus irmãos, o meu pai, mas mais a minha mãe que ainda hoje não aceita bem esta partida. Esta partida custa muito, sim, a avó. Sim. Olga, entretanto, não sei quanto tempo depois é que lhe surge a ideia, ou quando é que começou a escrever, quando é que a Olga começa a escrever esta história do Diogo? Eu comecei a fazer estas páginas dentro do hospital. Ainda dentro do hospital? Que foi a terapia, entre aspas, que eu tentava quando ele estava adormecido. Eu escrevia para não fazer barulho e não chorar e não estar ali a passar aquela energia. E então era a escrever que eu aliviava a minha dor. E essas páginas estão neste livro? Sim, e as páginas são aí. E depois só na pandemia, que eu tive os 2 meses em casa, a primeira pandemia, é que eu pus isso tudo no papel. Porque eu estava sozinha, o meu marido trabalhava, ele não fechou a porta, e então nesse tempo que eu estava sozinha é que eu comecei a pôr isto tudo no papel para me aliviar, porque nesse tempo também foi uma terapia para mim, eu libertar tudo para o papel. E depois, para passar... Foi uma promessa que eu fiz de deixar cá gravado neste mundo e eu queria deixar o testemunho na minha família. E depois os amigos começaram a crer e depois começou, pronto, e ajudei a acreditar. Pois é isso, eu também ouvi dizer, portanto vendeu ainda 700 livros. Eu dei 3.600 euros a acreditar, também ajudei a igreja da minha paróquia,
porque eu pensei, então, se os amigos querem, se eu posso ajudar alguém. Então fui a acreditar, que depois a gente tinha lá, passámos na casa Ronald McDonald's e depois a acreditar. E como já tínhamos dado um valor à casa Ronald, podendo ajudar outros jovens, outras Sim. crianças que passam por isto, não é? Sim, sim. E então ajudei, pronto, foi a maneira de... Ajudou e vendeu o livro, mas não da forma como ele está agora. Não, foi o primeiro livro que eu fiz por mim, eu é que mandei encadernar e fiz numa tipografia. E então depois ele passou assim, e só depois é que então uma colega minha me disse se eu não queria mandar para uma editora para ver se saía mesmo para o mercado, e depois saiu. E depois saiu e aqui Saiu em está hoje a fevereiro. apresentar. É uma forma de ajudar quem passa também, porque acho que é essa a sua função. Eu acho que a Olga tem esse intuito, mas eu acho que a Olga tem essa missão consigo. Eu acho que sim, porque eu sinto, como agora o projeto que eu estou a tentar do grupo de apoio ao luto, eu acho que preciso de ajudar estas pessoas, porque eu me senti-me tão sozinha naquela altura, que eu acho que se vejo pessoas assim, sozinhas, a precisarem de uma mão, e se a gente puder ajudar de alguma maneira que seja, nem que seja um abraço sem palavras nenhuma, já é bastante às vezes. Às vezes é o que mais conta. É, às vezes já é muito, por isso. A Olga falou aqui, para já está nesta petição para o luto parental poder aumentar os Foi, dias, não é? Foi a Olga que esteve aqui e que deu a cara. Assim que fiz o vídeo, através da Acreditar, por acaso elas convidaram-me se eu queria depois ajudar e eu depois ajudei na petição. Para ajudar já outros pais Sim, também. sim. Olga, mas eu ouvia aqui falar também que criou um grupo para lidar com o luto. Sim. Porque uma das coisas que eu ouvi aqui dizer também é que há quem não fale no luto, Sim. há quem não queira falar daqueles que perderam e há aqueles que querem e precisam de falar. Mas a verdade é que ao fim de algum tempo o luto não tem, não é tabelado para Sim. quem passa por ele, mas quem está de fora se calhar tabela, não é? Sim. E depois chega uma altura que quer alguém para conversar e não tem. Foi com esse intuito que criou este grupo. Também, sim, para tentar ajudar, porque eu acho que no princípio as pessoas têm que interiorizar essa dor e enfrentar, e só depois com o tempo é que as pessoas, eu acho que vão precisando então de meter cá para fora essa dor, que depois também se vai transformando em amor, mas é nessa altura que as pessoas devem já mais tranquilamente falar e libertar toda essa dor. No princípio é tudo muito... E às vezes é aí que não a deixam passar a dor. Sim, sim, é aí que a sociedade faz-nos fechar, porque nos obriga a ir trabalhar, a ir fazer, a nossa família está tudo ali em cima da gente no princípio e não nos deixam sequer respirar e nesse momento a gente também precisa de alguém que nos perceba e quando passamos pelo mesmo a gente percebe. E há muitas pessoas que estão neste grupo. Já tenho uma psicóloga, um padre e 2 voluntários para trabalharmos. E a gente ainda não iniciou. E agora vamos... Ainda não iniciaram o grupo, mas eu sei que já tem candidatos ao grupo, não é? Sim, já. E eu acho que é preciso. Acho que cada vez mais é preciso. E não só pelo luto. Eu acho que as pessoas hoje em dia se sentem perdidas, sozinhas e muitas vezes não têm ninguém para tentar ajudar, reorientar... E às vezes nem é só bem o luto, é estas pessoas que se sentem sós. Olga, uma mãe que passa por isto habitualmente tem logo apoio. Não foi o que aconteceu com a Olga? Não, eu não tive apoio nenhum. Só passado 6 meses é que eu senti-me então assim a cair, sem força já. Mas não teve apoio de início porque não quis, não é? Não, porque também ninguém... no hospital que a gente passou e tudo, estava lá uma psicóloga, mas que só queria falar sobre se acontecesse a morte, e não dava ajuda, porque não era lá dentro do hospital. A seguir a isso não tivemos ninguém. Passado uns tempos sentiu que necessitava dessa ajuda e que ajuda é que procurou? Eu procurei uma psicóloga para tentar falar um pouco e tentar avivar aquela dor que eu sentia, para não ir mais ao fundo. E nessa altura então é que ela me levou para o hospital, dar entrada no hospital e na parte da psiquiatria,
que aí eu senti assim um bocadinho triste, entre aspas, porque se era um médico que estava lá, ela nem sequer quis ouvir e passou-me logo comprimidos, o qual eu não tomei nenhum. Posso dizer que não tomei comprimidos nenhuns, porque estar a camuflar esta dor era evitado, eu tinha que a enfrentar. E então quis fazê-lo sozinha, entre aspas, não tomei os comprimidos, e a psicóloga fui lá umas 4 vezes, e ela, da maneira que eu falava, ela disse que pronto, que não precisava. Era tanto amor. Mas em relação à psiquiatria, aquilo que contou foi que nem sequer quiseram ouvir a sua história. Mas eu acho que na altura o que é importante é contar a história, não é? E eu ia lá para isso, para desabafar um bocadinho, e ela não quis ouvir. Ela só quis passar os medicamentos para dormir e nem quis ouvir. E aí senti desapoio, ainda mais desapoio. Por parte dos profissionais que deviam estar lá para nos apoiar, eu sentia um desapoio total. E da parte da psicologia já foi melhor? Um bocadinho, ela fazia-me falar, pouco me perguntava, mas fazia-me falar, e só estava com medo que eu tivesse pensamentos de suicidas. Era esse ponto que ela tinha medo, o resto ela também não dava assim. Nunca teve, pois não? Não. Apesar de não querer enfrentar a vida e a vontade que tinha era não sair de casa e estar ali aqueles momentos, que era o que eu precisava, era estar sozinha, suicídio não. Olga, disse aqui que qualquer pessoa que passe por estes momentos e outros parecidos, a pessoa transforma-se, a pessoa muda. De que forma é que a sua vida mudou? Eu vi que realmente eu fiquei com muito mais força, porque eu era uma pessoa pouco decidida, tinha medo, não enfrentava as coisas assim desta maneira, e depois eu comecei a ver que afinal eu tenho força para me sustentar tipo, nestas dificuldades da vida, como foi com o Diogo. Eu não sabia que tinha esta força toda para estar ali e fazer, e hoje sou muito mais decidida e sei o que quero e vou atrás daquilo que quero, e mesmo a ajudar os outros. E foi o Diogo que ajudou? Sim, eu acho que sim, porque eu era muito envergonhada, eu não falava, e agora não, agora já falo, já consigo lidar mais com as pessoas, é diferente. A sua vida rege-se agora, por aquilo que eu percebi, por 3 grandes pilares: amor, a gratidão, amor e fé. Sim. De que forma? Porque hoje eu sei que sou muito mais agradecida por aquilo que tenho. Dou muito mais valor ao tempo e às pessoas, aos momentos, e também a fé, porque realmente foi o Diogo que me veio trazer uma vida nova em mim, e eu acredito nisso. Disse-me há pouco que era cristã, que era crente, mas agora também ouvi aqui que entrou para um grupo para dar catequese, entrou para a Ministra da Comunhão, e também agora está numa creche. Portanto, a sua vida mudou toda. Nunca mudou completamente aquilo que fazia. Sim, eu tinha aquelas rotinas e vivia para o Diogo e para trabalhar, e aquilo chegava-me na altura. E depois parece que não chega, parece que a gente tem que dar um sentido e procurar coisas que nos fazem sentido e valorizar a vida que temos, e por algum motivo estamos aqui. E então eu comecei a procurar isto e a sentir que era o que eu precisava de fazer, ajudar os outros, e comecei por dar catequese, já sou Ministra da Comunhão, faço voluntário com os idosos e com pessoas doentes, e é muito bom ouvir estas experiências e poder partilhar assim momentos, porque também os ouço, eles também, eu noto que eles gostam de falar, desabafar, lá está, e é interessante. Às vezes a Olga, como passou por aqueles momentos em que é preciso um abraço sem dizer nada, se calhar também tem essa capacidade de abraçar e ficar em silêncio. Sim, eu acho que depois a empatia é criada e às vezes nem é preciso dizer nada. Os olhos dizem tudo e os abraços confortam. Olga, e estas crianças com quem lida todos os dias numa creche, como é que vai parar uma creche? Eu trabalhei 25 anos a vender sapatos. E realmente naquela altura... Não é propriamente a mesma coisa que estar com crianças. Nada. E depois eu, neste tempo, depois do Diogo partir, eu comecei a fazer a formação para ser ama em casa. Porque eu queria depois trabalhar em casa, que eu já não queria estar em atendimento ao público, gostava-me de estar a atender ao público. E depois, eu comecei a meter currículos, fui para uma creche e estou muito contente. Eu pus 25 anos da minha vida para trás. E realmente é vibrante, já que eu não posso ter
o meu para dar colo, eu dou colo àquelas 90 crianças. É isso que eu queria saber. É uma forma de colocar o amor que sempre deu ao Diogo agora nas outras crianças? É uma forma, e é de sentir aquele abraço, aqueles beijinhos, aquela coisa é tão bom, sim. Oh, Olga. Nada substitui, mas é tão bom sentir aqueles sorrisos. Às vezes não é mais duro ainda? Toda a gente pensava que sim, toda a gente dizia que eu era louca de ir dar catequese a crianças e tudo, e eu sentia que não, eu sentia que precisava. E foi verdade, realmente é ótimo. Não está à procura de um Diogo em cada uma destas crianças? Talvez poder dar amor e fazê-los sorrir. Aquilo que eu agora não posso fazer, eu acho que tento dar aos outros. Como é que encara a vida? Como é que encara... eu sei que passou a encará-la de maneira diferente, de dar mais valor. Vive os momentos mais intensamente agora? Com a sua família, por exemplo? Sim, tento tirar mais tempo do meu para estar com eles, para não me arrepender de alguma vez não estar presente. E depois também eu vivo estes momentos meus também, porque eu gosto muito de ler e ter só momentos para mim, muito mais em paz, muito mais tranquila, muito mais serena. Eu agora tento equilibrar-me mesmo com esta paz e ser assim mais serena, tranquila, com aquilo que faço. Sem medicação nenhuma? Sem medicação. Foi mesmo só com a sua paz, com a ajuda de Deus, como diz? De ler? Sim. Não pratica, por exemplo, um desporto, não de outra forma? Não faço meditação, escrevo muito e leio, mas não fiz mais nada. Cada um aí está, cada um faz à sua maneira. Oh, Olga, nós não ficámos só pelo Acredito Diogo um dia perceber porquê. Porque eu vi que já tem outro livro, aliás, já o tinha ali consigo. Sim. Portanto, do que é que continua a escrever? Este segundo livro fala mesmo dessa caminhada, o depois. Porque não é fácil viver o luto como casal, porque também tem que se também perceber que está ali outra pessoa e que apesar de eu precisar do tempo para mim, eu também tenho que o apoiar a ele. A dor é a mesma, nós sentimos os dois e eu não posso deixar de pensar nele. E então também é difícil como casal. Depois é este caminho paralelo, fazer com os nossos familiares, porque eu sei que eles também estão ali, também sofrem com o nosso sofrimento, e tentar ajudá-los e estar ali para eles, e não me fechar, porque a vontade era fechar-me a mim em copas e esquecer o resto, mas não posso. E então, por amor, lá está, por amor, eu tenho que ter forças também para estar com eles e para seguir em frente. Mas este livro fala disso e como é que eu também consegui, depois, o que é que eu procurei para me fazer bem a mim. Lá está, entrar no grupo coral, ser catequista, estas coisas, é o caminho que me foi fazer. Também passou a dar mais valor a si própria, sim, não foi? Comecei a amar-me diferente, a valorizar, lá está, estes tempos que eu preciso estar comigo, a questionar-me, a tentar trabalhar com as emoções, porque às vezes aquilo vem tudo ao de cima e eu sei porque é que vem e tenho que controlar e pronto, isso tudo é isto. E depois eu comecei a amar-me também da maneira que eu agora vejo que também sou um bocadinho orgulhosa do caminho que fiz, que eu podia não querer fazer nada, não é? E agora já ajudei gente, trabalho com estas crianças e sinto-me orgulhosa. E o seu marido, por exemplo, o que é que diz disso? Quando editou o livro, o que é que o seu marido diz? Ele estava super emocionado hoje na apresentação do livro. Eu sei que lhe custa. Por isso é que no princípio ele também nunca achou que eu ia conseguir, que era difícil. E tem estado sempre ao meu lado. Por acaso ele tem estado sempre ao meu lado e ajuda-me, mas às vezes ele pensa que eu não consigo fazer as coisas e realmente ele já viu que eu agora consigo, quando eu digo que consigo. Sim, quem consegue fazer a apresentação do livro da forma que ela conseguiu fazer, realmente, é verdade. E pronto, mas ele e depois eu também o puxei muito a ele, porque ele foi-me vendo a ir para a catequese e eu disse-lhe, tu tens que arranjar alguma coisa, não pode ser só trabalho, e ele também foi para a equipa do Diogo, treinar com os meninos, e agora é diretor em Torres Novas. Diretor não, ele anda lá com a fotografia, ajuda o treinador,
E ele também arranjou este coisa, senão ele Também se enterrava-se, dedicou a crianças. porque senão ele também se ia enterrando só no trabalho. Eu não queria, então eu tentei motivá-lo através de mim, tentei mudar um bocadinho a ele e ele foi indo na onda e também foi fazendo as coisas. Que bom, os dois encontraram o vosso caminho com a ajuda do vosso Diogo. Mesmo. Oh, Olga, este livro tem continuidade? Este segundo? Não, depois acaba ali, depois já E vai escrever mais? o terceiro, sim. Já estou a escrever um terceiro, mas já é assim, é mais pessoal. É a maneira de como eu me encontrei a mim. Lá está, naquela frase que eu disse, encontrei-me naquilo que perdi e é mais pessoal, assim. Pois é, encontrei-me naquilo que perdi. Sim, fui-me encontrar. Isto é muito forte, não é, Olga? Era. E foi mesmo através desta experiência de perda que eu me fui encontrando uma nova Olga. E que hoje até me orgulho. Pronto. Gosta desta Olga em que se transformou? Sim, eu acho que sim. Acho que vejo que dou muito mais amor, muito mais carinho, estou muito mais em paz e sinto muito mais grata. Está prestes a fazer 6 anos, não é? Esta perda. E vem aí depois o Natal e são os aniversários, o Natal, o dia da perda. São datas que marcam muito. Muito. São difíceis também para si de ultrapassar. Sim, são dias muito difíceis. Por exemplo, eu posso dizer que no dia da mãe, uma vez estava com os meus sobrinhos todos e com os meus irmãos e eu tentava respirar fundo e relatar, mas que me gostava muito, gostava. Mas pronto, a gente tem que... Eles não têm culpa, por isso, por não terem culpa, a gente tem que também ajudar e latar. Oh, Olga, que bom ouvi-la falar, não é? É aqueles contrassensos. É bom ouvi-la falar, mas preferia 1000 vezes nunca ter falado consigo sobre este livro. Sim, sim. Mas já que o momento aconteceu, é uma forma de poder ajudar outras mães que possam passar por essa dor, que sem dúvida todas as mães dizem que é uma dor que não se consegue imaginar. Sim, é muito difícil, Mas depois lá está, o amor transforma e é verdade, querendo viver este amor. E é melhor com este amor do que com a revolta que às vezes que fica. Continua com a dor, mas com a dor do amor. Mas grata, com a dor, mas grata. Oh, Olga, onde é que podemos adquirir este livro? Os livros está à venda na FNAC, Bertrand, também está à venda na Papelaria Intemar, Papelaria Nova. E pessoalmente também vendo. E pronto, online também dá para pedir. Pronto. Está em muito sítio. Isto é muito sítio e olha, acredito, Diogo, um dia perceber porquê e já me confessou a mim quando chegar ao pé dele, não é? Sim, quando chegar ao pé dele eu acredito que perceba porque é que tive que ser assim. Com certeza que foi por algum propósito. Sim. Olga, muito obrigada por esta conversa. Dura. Dura. Mas... Não é explorar sentimentos, é falar daquilo que a Olga quis mostrar ao mundo. Mostrar ao mundo, sim. Que é o que eu digo, a caminhada de dor transforma-se em amor e o maior ensinamento que eu levo dela é que é possível amar em tempo de luto. É possível. Exatamente. E nós aqui não quisemos de todo explorar os sentimentos da Olga, quisemos só dizer do que é que ela fala no livro e como é que o livro chega às bancas e como é que desta forma ela pode transformar o mundo. Ao ouvi-la, até conseguimos imaginar que o mundo seja bom. Parece que tem mais luz, não é? Parece que tem mais luz. Posso dar um abraço? Sim. Obrigada, Olga. Obrigada, Paulo. Obrigada, querida. Por esta oportunidade. Tudo bom para si. Obrigada.